Olá, galerinha do 9º ano. Nós estamos aqui hoje para a apresentação de mais um conteúdo, mais um trabalhinho online para vocês. Esse conteúdo de hoje, ele tem como tema phrasal verbs, tá? Que são os verbos frasais. Ele pode ser encontrado no livro de vocês, das páginas 51 até 53. Então, eu tenho esse conteúdo de phrasal verb lá no livro. A atividade que eu vou passar para vocês, ela vai estar aqui no slide, tá? Então, eu não vou estar enviando o arquivo com atividade. Vocês vão ver a atividade aqui para vocês poderem fazer no caderninho, ok? Let's go! Phrasal verbs são verbos acompanhados de preposições ou partículas adverbiais. Então, eu tenho prepositional verb, que o significado pode ser deduzido por partes que o compõem, ou o phrasal verbs, que o significado não pode ser deduzido a partir do verbo e da partícula adverbial. Então, o verbo sozinho ele tem um significado e quando ele vem com essa outra partícula, que ele vira o phrasal verb, ele ganha um significado novo. É isso que a gente vai ver. Há verbos em inglês que se formam com partículas que podem ser preposições ou advérbios. Esses verbos são conhecidos como phrasal verbs, que podem ser two-word verbs ou three-word verbs. Então, ele pode vir com 2 palavras verbais ou 3 palavras verbais. Example: two-word verb, 2 palavras verbais. To put on, vestir-se. Ou three-word verb, to put up with, tolerar. Então, quer dizer, de acordo com o que vem junto com o verbo, ele muda o significado. Você pode ver que o put aqui com on virou vestir-se e o put up with é tolerar, ok? Em alguns casos, a partícula pode ser separada do verbo com a presença de um pronome. Ela será necessariamente separada. Olha os exemplos. Please turn on the lights. Please turn the lights on. Ou please turn them on. Então, o verbo aqui, turn on, que é ligar, acender, né? Então, please turn on the lights, acender as luzes, por favor. Então, ele pode separar, ou quando ele vem com um pronome then, que é sobre as luzes, ele separou também. Então, o phrasal verbs aqui é o turn on. Pode vir junto ou separado, mas ele sempre vem na frase para poder ter esse mesmo sentido agregado, ok? Há casos em que a partícula não pode ser separada. Olha os exemplos. I can't go out tonight. I need to look after my little brother. We can't say I need to look my little brother after. Eu não posso usar o look e o after separado. Eu tenho que usar junto para que ele tenha o mesmo significado, ok? Porque esse look after, né, é tipo, eu preciso tomar conta, né? Se eu coloco ele olhar, ele separado, look, o after fica como olhar depois e não de tomar conta. Então, o significado dele aqui é quando tá junto. Se ele tiver separado, ele não tem o mesmo significado. Verbo mais preposição. Quando um verbo com preposição for usado, o substantivo ou pronome será colocado depois da preposição, exceto nas orações interrogativas. What you're looking at, ou relativa. This is the man I was talking to. Example: look at those children. Look at them. Então, eu usei o look at, né, que é o verbo, mais a preposição at. Ele vem sempre junto. O significado do verbo com preposição coincide, em muitos casos, com aquele do verbo de forma isolada. Os verbos to play e to pay e to pay for significam pagar. A preposição serve para introduzir o complemento, não agrega nenhum significado novo. Então, eu posso usar to pay ou to pay for, que não vai ter nenhum agregado novo. How much did you pay for that skirt? I
I paid 50 reals. Então, eu paguei 50 reais. Esse pay for não vai fazer tanta diferença. Eu só uso mesmo por uma questão de estética. Verbo mais partícula adverbial. Pode acontecer, no entanto, de o verbo ter um seu sentido modificado pela presença da partícula. Assim, to look significa olhar, mas to look after significa cuidar de alguém. To bring significa fazer. To bring up significa criar, educar uma criança. Então, de acordo com a partícula adverbial que vem junto ao verbo, esse significado muda. Example: They brought up their children in very traditional way. Esse brought up, né, cria. Você toma conta. Num sentido, né, muito tradicional. Criam essas crianças com o intuito tradicional. Quando um verbo não tem complemento, quer dizer, não apresenta nenhuma variação em sua estrutura, então a partícula é colocada sempre depois do verbo. Example: They didn't show up. Please come in. Tickets are sold out. A prisoner ran away. Então, eu usei eles, né? A partícula é sempre colocada depois do verbo. Então, eu tenho o verbo, e aí eu uso verbo e partícula, verbo e partícula. Nós frequentemente usamos os verbos com as seguintes palavras. Quais são os mais usados juntos aos verbos? In, on, up, away, round, over, about, by, out, off, down, back, through, along e forward. Nós frequentemente usamos on, off, out, back e round em verbos de movimento. The bus was full, he couldn't get on. Sally is leaving tomorrow, come back on Saturday. Come back, voltar, né? Get on, dar início, começar. When I told him and so that turn round, dando voltas. Então, são usados essas partículas com verbos de movimento. Compare in e out. In, into a room, building a car. Então, into, o in é quando tá dentro. How did the thieves get in? I've got a new flat moving in on Friday. Tá dentro de alguma coisa, de algum ambiente. Da mesma forma, você pode dizer go in, come in, walk in, break in e etc. Sempre quando estiver dentro do ambiente. O out, out for a whole building a car. O out é sempre que estiver fora do ambiente. He just stuck up a orchid walked. I had no key, so I looked out. Da mesma forma que pode dizer go out, get out, move out, let somebody out e etc. Então, o in é sempre quando estiver dentro e o out sempre que estiver fora. Outros verbos plus win, win. Drop in e call in, fazer uma visitinha. Example: I drop in to see Chris on my way home. Join in, participar de algo. Example: We are playing a game. Why don't you join in?